E a luta. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mais uma live, sexta-feira. Olá, Érica, boa tarde, seja bem-vinda. Fui a primeira a entrar. Tudo bem com você, meu amor? Oi, Carlos, tudo bem? Dani, tudo bom? Boa tarde, gente. Como é que foi a semana de vocês? Conta pra mim. Oi, Thiago, tudo bom? Que bom ter você aqui. Acho que hoje a música tá bem alta, né? Vou abaixar um pouquinho. Me digam se tá boa agora. Oi, Mariana, tudo bom, querida? E aí, galera, hoje a gente vai começar a primeira live da série do Birindelli sobre técnicas de atuação. Birindelli acabou de chegar, foi só falar o nome dele. Seja bem-vindo, querido. E a partir de agora, então, todo mês, ele vai estar aqui uma vez por mês. Mês que vem já está agendado, dia 16 de outubro a gente tem um outro encontro com ele. Vai ser muito bom também. Vocês podem cansada, graças a Deus chegou sexta-feira. É isso aí, Dani, graças a Deus chegou sexta-feira. Esse final de semana promete, né? Oi, Zizi, tudo bem, querida? Amores, mete o dedinho no avião, avisa a galera que a gente já tá ao vivo. Esse povo tem o hábito de perder o horário. Vamos tentar ligar pra galera. Mete o dedinho no avião. Oi, Josefa, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Amores, já 2 atores já colocaram voz no audiolivro do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Semana que vem mais 2 colocam. Infelizmente a gente vai demorar um pouquinho, porque a pós desse audiolivro é um pouquinho mais demorada, com a sonorização, com tudo. Mas eu acredito que até o final de outubro, no máximo, a gente já tem o audiolivro do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. E aí vai dar para todo mundo matar a saudade da peça. E quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer. Não é a mesma coisa que tá no palco, mas é a peça falada, encenada só com voz pelos atores. Acho que vai ficar bem bacana. Quem gravou já tá muito feliz com o resultado e bem emocionado. E a gente louco para acabar essa pandemia para poder voltar em cartaz. Se Deus quiser, vamos para São Paulo, que ainda não fizemos temporada lá. E semana que vem vou receber Anderson Miller, meu querido, amado amigo, ator genial, meu compadre, tudo de bom. E aí a gente vai falar sobre a carreira dele, vai relembrar os personagens, vai saber como é que ele está vivendo essa pandemia. Enfim, vai ser um bate-papo muito bacana também. Tem ainda em setembro Fernanda Venturini, nossa campeã do voleibol feminino, que fez história e está aí até hoje marcando o seu lugar. Oi, Jaque, tudo bom? Sandra, seja bem-vinda. Muito bom ver vocês aqui. Vou chamar o Birindelli para a gente não perder tempo, beleza? Oi, Andréia. E aí, galera? Tô chamando já, ele vai aparecer. Eita, hoje não é a live do vinho não, querido. Assim não é possível, eu tô aqui na aguinha, no cafezinho, e você me aparece com essa taça. E o pior, é um baita Malbec. Assim não é possível. Esse aqui é um Isso não é Malbec justo. maravilhoso. Olha só de onde é. Deixa eu mostrar aqui a cidade. Porque é muito próximo nosso aqui. Cadê? É uma mega pequena produção. 18 meses em barrica de carvalho. Isso aqui é da Serra Catarinense. Que barato! O rótulo é lindo. Se for É gostoso lindo. como rótulo... Aqui está ao contrário, né? Eu vou É, fotografar e depois eu vou deixar no meu perfil lá, para o pessoal é. ver. Eu sou viciado em Malbec, né? Então, vamos que vamos. Muito bom. Também gosto dos Malbec. E aí, oi, Natália, tudo bom? Boa Vamos tarde, lá, Natália. Roberto. Vou começar logo com uma pergunta braba. Como é que se traz a complexidade da vida real, para os personagens? Tá, então vamos lá. A vida Peguei tem... logo no...
sacode, né? Já começa assim. Mas então, assim, a vida tem essa complexidade. Tá? Ninguém mais suporta aqueles antigos personagens do folhetim, que um é mal, 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 e o outro é bom, bom. Como a gente tinha... tem um amigo que diz, a época do Popeye, em que ele é o bom, 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 e o outro era mal, mal, mal. Ninguém mais suporta isso. Porque nós não conhecemos ninguém como o Popeye ou como o outro. Todos nós temos muitos lados diferentes. Sim. O drama é construído em cima disso. O folhetim que deu lugar ao melodrama, que deu lugar à novela, sim, tinha os bons e os maus. Mas o drama significa dúvida. Sim. Então eu não posso ter dúvida se um é só bom, bom, bom e o outro é mal, mal, mal. Não tem drama. Então, para eu construir um drama, eu tenho que ter aspectos diferentes, como na vida. Vou dar um exemplo. Nós todos somos neuróticos, no sentido clínico da palavra. Todos nós temos algum tipo de neurose. Os personagens também, senão não seriam humanos. O que significa neurótico? Que eu não penso, sinto e ajo na mesma direção. Um louco, por exemplo, é louco, mas não é neurótico. Por exemplo, aquele cara que carrega sacolas e que grita o tempo inteiro na rua, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Que muita gente diz, eles são mais certos do que nós. Gente, qual de nós quer morrer? Talvez ninguém. Só que nós escondemos disso da gente de tudo que é jeito. Aquele cara não esconde. Ele sente isso e grita, eu não quero morrer. Eu, em vez disso, faço poesia, teatro, cinema, porque eu não quero morrer, mas eu não sei como evitar isso. Então, nós sentimos de um jeito, pensamos no outro e agimos com o terceiro. Encontro o meu chefe, escroto, filho da puta. Qual é o meu sentimento? Eu quero voar no pescoço dele. Esse é um sentimento. Mas eu penso, eu perco o emprego, eu não tenho como sustentar meu filho. Ou seja, senti de um jeito, pensei no outro. O que eu acabo fazendo? De outro, né? Dando a mão para ele. Bom dia, chefinho. Penso de um jeito, sinto de outro, ajo de um terceiro. Neurose. Nós somos neuróticos. Então, nada mais justo que trazer essa neurose, trazer essa dubiedade, esses fluxos diferentes para um personagem. Isso vai deixar cada vez mais humano. E por isso que o espectador se identifica cada vez mais com essa complexidade que ele chama de vida. Sim. Então, por que, já na primeira pergunta cabeluda que você fez, exatamente por isso, eu preciso trazer para o palco, para o set, para o audiovisual, a complexidade da vida. Tá, e aí você vai buscando na própria vida, nos personagens reais que você encontra no dia a dia, as complexidades para montar aquele personagem que você está trabalhando naquele momento. Claro, vamos dividir isso em duas etapas. Óbvio que eu não comecei a atuar hoje. Eu tenho uma bagagem de 30 e poucos anos de observar, sentir, fazer, imitar, entender. E aí você vai trazendo a sua linguagem, você vai trazendo o seu material de ator, que está lá em várias gavetinhas. Por isso, quando eu recebo um roteiro, quando eles me dão um roteiro, até eu acabei de ler agora um roteiro para o Panamá. A gente vai ter que conversar. Provavelmente ano que vem tem um longa no Panamá para fazer. Mas assim, acabei de receber o roteiro e eu sempre digo para o diretor, eu demoro demais a primeira leitura. A minha primeira leitura de roteiro eu levo até 3 dias para responder para a pessoa. Eu penso, pô, cara, você não está interessado? Eu levou 3 dias. Eu estou tão interessado porque eu só tenho uma chance de ler pela primeira vez. Sim. É aquela.
Então, É o que aquele que eu faço? frescor, né? O olhar fresco para O aquilo. olhar Tá fresco e aberto, outra. Não, eu peito aberto. saio do lugar do motorista e vou para o lugar do caroneiro de mim mesmo. O que que eu quero dizer com isso? Eu começo a ler, saio da direção, vou para o lado para entender esse roteiro, quais gavetinhas desses últimos 30 anos que eu guardei, esse roteiro abre. Então, eu não quero estar no comando desse processo. Quero que esse Deixa eu roteiro levar. abra minhas gavetinhas. E é com elas que eu vou armar esse molho desse personagem. Perfeito. Então, quanto menos meu intelecto interferir nisso, mais eu vou deixar a vivência. Oi, Milena. Josefa, boa tarde. Então, eu quero interferir o menos possível. É quase como uma meditação, onde eu estou alerta, mas não no controle. Eu Perfeito. quero ver Nossa, isso é onde muito que bom. esse roteiro bate em mim. Eu brinco de quais gavetinhas ele abre. Perfeito. Muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. É bem interessante isso. E quais as ferramentas que o ator pode desenvolver para que a sua ação seja cada vez mais crível, mais realmente verdadeira? Mas eu tenho uma ideia de que isso é diferente nos diversos veículos, né? TV, cinema e teatro. Sim, completamente. Completamente. Ser eficiente no basquetebol, no vôlei, no futebol de praia significa coisas completamente diferentes. No cinema, no teatro também. Cinema, vamos combinar. Começar assim. Teatro é código. Você codifica. Então você estabelece um pacto com o espectador, um pacto em que você não precisa nem haver semelhança, a não ser numa peça realista. Mas vamos combinar o seguinte: o teatro tem 2.600 anos já. Desses 2.600 anos, só 100 anos foi realista. Nós vivemos a época mais chata dos 26 séculos do teatro. O teatro nunca precisou ser realista. Eu vou comparar isso com a pintura, que aí fica mais claro de entender. Até o século XIX, a pintura eram retratos. O rei parava na frente dos pintores, e quanto mais preciso fosse o rei, mais o pintor era valorizado. No século XIX, tem um cara que inventou um aparelhinho desse tamanho, que faz pá! E sai igual. Exatamente igual. Aí o pessoal pensa, bom, acabou o pintor. Mas aconteceu algo melhor do que acabar. O pintor conseguiu se liberar de apenas reproduzir o que estava na frente. Aí ele podia colocar uma outra coisa. E aí, graças ao santo Deus das artes, veio o simbolismo. Saiu o realismo na pintura e veio o simbolismo. Eu pinto o que eu sinto, eu pinto o que aquilo move em mim. Então, nós temos, por exemplo, do simbolista, nem é no Louvre, vai no Museu d'Orsay, e você vai ver os pintores mais antigos. O Toulouse-Lautrec, ele pinta aquelas mulheres como ele vê de noite, pintadas, as coristas, as bailarinas, com cara verde. Mas na foto não aparece verde. Não, mas a foto é a foto. Eu sinto verde, então eu pinto verde. Sim. Então a pintura se liberou daquela porra do realismo com a fotografia. Eu pensei, bom, o cinema vai liberar o teatro do realismo, graças a Deus. Mas não, a gente insiste em continuar uma peça realista, ainda mais as comédias. Ok, se perdeu a grande dádiva do teatro, que é o código. Sim. Por quê? Porque no cinema, a imagem é soberana. Então, eu preciso tempo de compor a imagem. Em que sentido? Eu preciso que a câmera leia aquela paisagem, olhe a carruagem, mostre que tem dois caras escondidos atrás da árvore, pronto para atirar na carruagem. E quando vai passar uma flecha, mata os dois bandidos. Bom, tem o drama, mas eu precisei mostrar tudo isso na câmera. Agora, numa peça que é código, eu posso fazer o barulho da carruagem, a moça limpando, se arrumando, o cara escondido atrás da...
atrás da árvore, carruagem. Tá fazendo tudo ao mesmo tempo, ela limpando a unha, não sei o que, o cara apontando quando ele vai tirar. Sim. Escuta passos e aparece o mocinho. A senhora está bem? Eu contei tudo isso, que a câmera precisaria minutos para mostrar em 2 segundos, porque o teatro tem esse código. Então, quem pensa que a atuação é igual teatro, cinema, matamos de uma vez por todas. São códigos absolutamente diferentes. No teatro... Você fez isso muito bem no Eu Primo Miraculo, né? No Miraculo, eu fazia 22 personagens. Impossível fazer isso o no mesmo cinema. figurino, Com o mesmo figurino. sem sair Impossível de fazer isso no cena, cinema. sem nenhum objeto. Então, por quê? Porque você compartilha códigos com o espectador. Macbeth, eu seguro um galho e digo, no Teatro Elisabetano, sou a floresta de Sherman e vou na direção de Macbeth. Daí em diante, toda a plateia diz, é Macduff chegando com a floresta de Sherman e vai destronar Macbeth. Se eu fizer isso no cinema, eu sou um imbecil que pegou um galho e diz que é a floresta de Sherman. É completamente diferente a linguagem. E aí eu tenho que treinar meu corpo, minhas ferramentas, de uma maneira completamente diferente. Faz sentido isso para vocês que estão aí acompanhando? Total, olha, as pessoas estão dizendo verdade. Então, como eu ser eficiente no teatro, eu tenho que permitir que meu corpo alimente tanto quanto possível essas metáforas para o espectador. Porque a linguagem do teatro é essa, a metáfora. Sim. Eu trabalhei muito a mímica, a pantomima, são coisas diferentes. A dança, tudo que é tipo de contemporâneo, balinesa, butô, o que fosse, para treinar o corpo de uma maneira de poder criar imagens. Mas é um pintor, é que eu comecei com pintura. O meu trabalho é pictórico. Eu comecei com carvão, com têmpera, com guache, com terra colorida, com óleo sobre tela. Então, a minha composição é pictórica, sempre. Para bem ou para mal. Isso é bem interessante mesmo. Mas, então, tenta passar para a gente um pouquinho, em cada uma dessas artes, qual é o teu processo para as pessoas entenderem a diferença realmente disso. Como é que você se desenvolve? Como é que você cria teus personagens? Como é que você faz isso ser tão verdadeiro? Toda a minha pesquisa de teatro desde os anos 80, e aí de teatro, foi sobre a presença cênica do performer. Então, que estruturas eu posso mobilizar, como que eu sou mais eficiente aos olhos e aos sentidos do espectador. Então, lembrem que tudo no teatro acontece na minha dinâmica, no meu corpo, na minha voz, na minha ação vocal. Não temos um cenário maravilhoso, o cenário às vezes é um painel pintado. Nós temos o código que eu estabeleço com o espectador. E meus códigos normalmente são físicos. Mesmo porque eu trabalhei muito tempo em países onde eu não falava língua. Então, a minha comunicação não ia ser pelo significado da palavra, ia ser pela corporeidade. Então, pensa assim. Eu trabalhei muito com orientais, com as danças, com teatro no, com kabuki. Claro, tudo isso vem do trabalho primeiro do Lume, do Luiz Otávio Burnier, e depois do Eugênio Barba e da Escola Internacional de Antropologia Teatral, que estuda todas as manifestações teatrais do mundo e observam que princípios têm em comum que se utilizam para dar presença ao performer. Depois nós vamos detalhar isso em outras lives. Presença cênica, eu tenho mais ou menos, em 5 a 6 lives, a gente consegue mais ou menos dar uma... Maravilha. Quais são os princípios de presença cênica. Por exemplo, um dos princípios o que eu quero ver no teatro é sempre o extra-cotidiano, não o cotidiano do dia a dia. Porque o cotidiano do dia a dia me chama pouco a atenção no palco, diferente do cinema. Sim. Das séries, da TV. No teatro, eu quero ver algo não cotidiano.
Primeiro porque eu tenho a condensação do tempo. Sim. Eu tenho uma história inteira para contar em 1 hora e pouco. Uhum. Depois, eu tenho que o mesmo lugar significa vários. E não tem 3 cenários diferentes. Um é a casa, o outro é o caminho, o outro é o castelo. Então, eu preciso de um código, às vezes um código meu que diga, agora estou no castelo. Sim. Agora eu estou na corte. Agora eu estou na cozinha do castelo, no meio dos criados. Então, essa vibração eu tenho que entregar para o pessoal, para o espectador. Esse comportamento que diga em 2 segundos, isso eu sou da corte. Ou que diga, eu sou perigoso. Ou que a minha corporeidade diga, eu estou no fim da minha energia. Então, eu vou usar ferramentas que chamem a atenção desse espectador. A antropologia teatral fala de alguns princípios. A oposição, as tensões do corpo. O Etienne Decaux, um grande mímico do Ocidente, dizia, a tensão da tua coluna é a emoção do espectador. Incrível. Na TV, onde muitas vezes a câmera pega isso aqui, fechadinho, você consegue, você está numa situação cotidiana, aí vem fechar. Por que você fez isso? Olha meu corpo, a minha coluna. 0 tensão, 0 problema. Agora, no teatro, você tem que ter toda o seu corpo nessa tensão. Sim. Nessa dinâmica. E lembre que é uma tensão e é uma emoção que não é nossa. É do personagem. Então, esse medo que esse personagem está sentindo, eu não estou sentindo. Mas eu vou precisar que esse medo habite a minha coluna, que agora está relaxada, porque essa tensão, que algo vai passar a qualquer momento, algo vai acontecer, habite a minha coluna. Porque é isso, eu não estou falando, mas a minha tensão, meu conjunto de tensões, está dizendo a sua maneira sinestesicamente para o espectador que fudeu, que algo vai acontecer. Se a minha tensão não estiver coerente com a tensão que o espectador imagina desse personagem, ele não acredita nesse personagem. Ele vê o ator dando texto, mas não é orgânico para ele. Então, isso é outra live. Organicidade do ator, organicidade do espectador. Sim. Como que eu organizo? Como ator, eu sou emissor de sinais. Eu emito sinais que o espectador vai decodificar e dizer, Hamlet, sim. Mas olha a dor desse cara. Eu posso dizer o texto. Ser, não ser, eis a questão, papapá, papapá. Se a minha coluna não está exatamente mato ou morro, que é a última essência do Hamlet, ele não vai acreditar. Isso vai dizer, que Sim. texto lindo, mas não... Eu, durante muito tempo, trabalhei... Isso aqui tem que conversar com isso aqui o tempo inteiro, né? E com a tensão da coluna. Tem que conversar com isso, senão não funciona. Tensão da coluna e do quadril. O tempo inteiro. Sem isso, no teatro, você não tem nada. Você é apenas alegórico. Agora, deixa eu fazer uma pergunta super curiosa para entender o que você pensa disso. Depois eu vou explicar por que eu perguntei. Você acredita que tem espectadores que não chegam entregues ao teatro? Eles não chegam para se entregar para o espetáculo, eles chegam meio pé atrás, e aí é difícil você quebrar isso, ou às vezes não, você consegue quebrar logo de cara. Você entendeu o que eu te falei? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo exatamente sobre por que eu falei isso. Durante a nossa temporada do Vou Deixar, eu estava sentada um dia, eu sempre assistia na plateia com Farjala. E eu estava sentada atrás de 2 mulheres. Uma delas é crítica, faz parte da comissão julgadora de um dos prêmios, de um grande prêmio aqui do Rio de Janeiro. E assim que começou o espetáculo, porque não é abrir a cortina, que a gente não abria a cortina, né? A gente iluminava o palco mais. Já estava todo mundo em cena. Mas assim que começou, a gente fazia
num cenário que era para remeter a um cirquinho pobre de um interior qualquer do país. Então era aquela coisa mambembe, toda ferrada. Né? E tem muitas lampadinhas e várias delas queimadas e outras pintadas para parecer que estava aquela luz velha e tal. 1 segundo de peça, essa mulher fez assim, ih, começou mal. Um monte de lâmpada queimada no cenário. Mas espera aí, você não está falando de um espectador. Mas mesmo assim, como é que ela pode... Não. Como é que ela você pode não tá julgar? falando... Não. Você não está falando de um espectador. O espectador vai para gostar do que vai ver. Sim, até porque ele pagou por isso, né? 100%. Você está falando de uma profissional que não foi para se divertir, que foi para fazer um trabalho já de saco cheio, viu 150 peças esse ano, é paga para fazer isso. É a diferença de convidar uma atriz pornô para ser voyeur numa trepada. É diferente. Vai dizer, não, amiga, não pode gozar tão rápido. Não, pô, já vai, já vi. Entendeu? Eu tô fazendo uma baixaria, falando de uma baixaria, para ter distância o suficiente para você entender a comparação. Você contratou uma profissional, ou seja, você chamou uma profissional para ver. Ela não vai aproveitar o espetáculo. Mas você não acha que se a pessoa se entrega e aproveita, ela consegue julgar melhor? Porque ela não consegue ter o distanciamento, né? Mas aí não seria uma crítica. Certo. Aí acho que foi uma mágoazinha que ficou aqui, sabe? Mas você está falando de alguém... pensa o seguinte, se alguém deixa de trepar para observar a trepada de outra, diz, não, olha só, você botou muito rápido, você devia ter feito... Gente, vai trepar, caraca! Você entendeu? Desculpa a baixaria que eu estou falando, Sim. Mas é que não há nada menos do que isso para dizer. Tá? E polêmicas assim. Aqui. Ó, a Maria Dendê discorda do Roberto. Olha só. Discorda em quê, Maria? Explica pra gente, por favor. Não, além tá do que a Maria Dendê tem um conhecimento tão importante que tem que ouvir mesmo o que ela tem que dizer, porque ela é uma pessoa muito especial. Mesmo que se não fosse, mas ainda mais. Mas assim, eu já vi ao longo de 30 e poucos anos de teatro, muitos críticos assistindo peça. Sim. Eu teria que fazer uma coleção de fotos da maneira que eles sentam. Porque isso vai dizer muito. Ao longo de 30 anos, a gente observa uma coisa. Pensa o seguinte, você sabe linguagem corpórea, certo? Sim. Quando você senta para conversar com alguém, estão te apresentando. Oi, tudo bem? E eu sento para conversar com você. Assim. Acabou. Você não quer? Acabou. Não vou gostar de nada do que você vai falar. Depois de eu mostrar 250 fotos de críticos como senta pela peça, você monta a sua... Enfim, não é um preconceito, é um pós-conceito. Você conceitua depois da observação. Eu observei durante 30 anos. Mas vamos ouvir... não, também... Para aí. O que a Maria Dendê está falando. Eu acho que você, como espectador e como profissional, depende do mood do dia. Total. Tem dia que você está descornado e não adianta se acalmar linda. Sim. A gente está falando de uma pessoa que vai no seu neutro. É que o neutro de um espectador normal é diferente de um neutro de um crítico. Mas isso que você está falando que muda a pessoa de dia para dia? Total, claro. Tanto que, por exemplo, eu tive... Pensa... Vou mais longe, Maria, vou mais longe. Ao longo do tempo, eu fiz uma peça, Il Primo Miracolo, durante 21 anos. Teve gente que viu a estreia e que viu 15 anos depois. Teve gente que viu 20 anos depois. E me dizia, cara, você mudou pra caralho a peça. Não mudou uma palavra a peça. Mudaram os olhos que viram. Sim. Então, também tem isso. Claro que se a percepção é de cada dia, com certeza.
Agora, no que diz a Claudinha, a pergunta sobre uma predisposição de gostar, ou de vamos ver, sim, sim, tudo muda. Como é que é? Eu já assisti peças ótimas, mas fiquei com um problema sério porque a poltrona era ligada e tinha um chato que ficava balançando a perna, balançando a fila toda. Acontece. Isso é bem complicado, né? Tem gente que conversa durante o espetáculo, conversa com a pessoa que está ao lado, né? Comenta a peça, enfim. Tem o narrador também, aquela pessoa que já assistiu e aí fica falando, dando texto junto com o ator. Tem de tudo um pouco. Tem aquela pessoa que compra aquela jujuba barulhenta, né? Amendoim. Uma vez, essa peça que eu estou falando, Il Primo Miracolo, né? Il Primo Miracolo é uma sátira sobre um evangelho apócrifo de Jesus quando tinha 9 anos. Mas, na verdade, é uma metáfora à nossa sociedade contemporânea. Mas nem todo mundo consegue entender que aquilo é uma metáfora. Acham que eu estou falando de Cristo. Às vezes eu explico. Olha só, lembra aquela série que tinha a família dinossauro? Não era uma crítica aos dinossauros, mesmo porque não existem mais. É a crítica à sociedade americana, que não sai da frente da TV, que não sei o quê. A mesma coisa, quando você fala de uma metáfora, você não está falando do objeto em si. Você usa o objeto para falar de uma outra coisa. Mas as pessoas, às vezes, não fazem essa conexão. Eu estava no norte da Argentina, na Cordilheira dos Andes, na fronteira da Argentina com a Bolívia, e estava fazendo a peça num teatro maravilhoso, aquele teatro italiano, camarotes, 3 andares, assim. 10 minutos de peça, levanta uma senhora e grita aos berros: eu não permito que você fale assim do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo, bom, antes que eu pudesse falar nada, levanta um cara da plateia: ô, Pentelha, senta aí. Ela começou a gritar: essa aí é a mulher do açougueiro, só faz barraco. Aí o outro começou a gritar, e aí virou uma gritaria. Eu não me meto em briga dos outros, deixei a coisa andar. Mas a peça foi... Depois vieram me apresentar, ela se apresentou, de fato era a mulher do açougueiro, entendeu que era uma metáfora lá para o fim da peça, né? E foi muito divertido. Mas então você está aberto a isso. Uma das características do teatro é que o espectador está aí. Tá? Que acontece? Uma vez me aconteceu, eu só trabalho em espaço arena e com o espectador, porque eu não trabalho quarta parede. Isso é uma decisão minha. Tá? Eu não faço de conta que o espectador não está aí. O cinema já faz isso e o espectador está aí. Tá? O teatro, eu trabalho com o espectador que está ali. Como no clown, eu venho dessa tradição. Como é arte, clown, o espectador está aí. Sim. Por isso que eu ainda não entendi na pandemia como que eu faria um teatro online. Porque eu preciso da presença e do retorno imediato do espectador. Eu ainda não encontrei a como fazer isso. Porque para mim isso já é muito mais do audiovisual do que do teatro, da maneira que eu faço. Claro. Porque eu preciso do retorno e da presença. E eu falo com o espectador durante a peça. Eu acho que depois de Brecht trouxe isso para o teatro. Né? O narrador brechtiano e a presença do espectador. E Brecht, porque assim, no teatro tradicional, A representa B na frente de C. C, o espectador, A, o ator, eu sou Rei Lear. Sim. E eu não digo para o espectador: boa noite, tudo bem? Que bom que vieram, eu sou Rei Lear. Brecht começa a fazer isso. E eu faço isso em todos os espetáculos. Que bom que vieram, vem cá, vou contar uma história do menino Jesus, disso, daquilo. Podemos começar? Podemos, quando no céu grande, escuro, começou a peça. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas dizem: eu nunca sei quando começou a peça. Eu também não sei, mas vamos embora. Então, assim, eu trabalho com a presença do espectador ali. Então, claro que a reação, eu uso a reação do espectador. Uma vez eu apresentei num SESI, em São Paulo, no interior de São Paulo, que era numa comunidade muito perigosa. E eu descobri, no aquecimento da peça, porque eu vi que a coisa estava muito estranha,
que a galera estava armada na plateia. E quando eu comecei a peça, eu vi as pessoas... Lembra que é arena? Eu vi as pessoas próximas e eu via o pessoal sentado. E eu estava a 80 centímetros da pessoa. Só pensando aqui para dentro. Tomara que goste, tomara que goste, tomara que goste. Tomara que goste. Então, assim, são experiências. Cara, ao longo de 30 anos, você já viveu um monte de coisas. Assim. Eu estou elaborando agora esse trabalho. Estamos começando com as lives. Mas eu vou sistematizar uma aula online. Uma não, né? Na verdade, uma sequência um pouco para ajudar atores a dizer como que cada ator pode ser o mais eficiente possível nas diversas linguagens. No cinema, cinema séries, na TV e no teatro. A partir do treinamento, a partir do trabalho, a partir do estudo. Né? Não basta ter talento, né? Se bastasse ter talento, seria perfeito, mas não basta, não é uma questão de um milagre. Ajuda. Né? É muito trabalho. Claro que ajuda. Ajuda pra caceta. Mas um assim, ator talentoso que não estuda, que não se dedica, meu amor, ele não é melhor do que um que é mais ou menos talentoso e que estuda muito. Uma vez, me perguntaram como é que eu avalio um professor. E eu avalio pelos 5 piores que passaram na turma dele. Não faz nada, tudo bem, Gustavo Novaes. Um professor eu avalio pelos 5 piores que passaram na turma dele. Porque eu entendo que esse é o nível. Você julgar, você dizer que o professor do Einstein era maravilhoso, uma bobagem sem tamanho. O Einstein teria sido gênio com qualquer professor. Então, o Einstein não serve para avaliar um professor. Os 5 piores, aqueles que não sabiam nada. E o cara conseguiu botar eles de pé, isso é o professor. Sim. Por que eu estou falando isso? Que o vinho já está pegando aqui. Tá, vamos lá. Oi, Gustavo. Beijinho, lindo. Então, eu avalio a técnica. O que acontece? Aquele espetáculo maravilhoso daquele dia que você estava iluminado, isso não diz que ator você é. Sim. Não fala da sua técnica. Fala da sorte de que daquele dia estava iluminado. Agora, aquele dia, como a Maria Dendê está falando, que você brigou com a patroa, que você brigou com os teus filhos, que não chegou o pagamento, que veio que você está um desastre e tem peça à noite, ali a tua técnica vai ter que falar. Não tem jeito, a técnica vai falar. Não tem jeito. Aí a tua técnica Senão não vai rolar. Senão não rola. Não vai rolar. Não existe possibilidade. E, assim, por isso que precisa de muito estudo. Não basta só o talento. Porque o ator precisa não só da técnica mesmo matemática, né? Como precisa dessa experiência. Eu sempre falo, cara, um ator, ele precisa observar. Ele não pode sair à rua sem estar observando tudo que está acontecendo. E ele precisa absorver o máximo de conteúdo que ele tiver acesso, com livros, com séries, com filmes, com outros espetáculos teatrais, porque é enriquecedor. Ele precisa de material humano. E você só vê vida nesses lugares, né? Você precisa absorver muito. Eu viajei muito com a peça. Eu dei aula de teatro em 185 cidades no Brasil. E apresentei em 200 e poucas cidades. O melhor lugar para você entender uma cidade é o mercado. Maravilhoso. Então, eu chego na cidade, largo as coisas no hotel e eu vou direto para o mercado público local. Direto. O mercado municipal, em qualquer cidade. Mercado da Paraíba, no Ver o Peso, no mercado, na Feira da Sulanca, em Caruaru. E lá fora também. E lá fora também, eu acho que é a mesma coisa. Em tudo que é biboca. Em tudo que é biboca. Oi, Fabrício. Boa tarde. Porque, assim, no shopping, você vai ver Vivara, você vai ver as mesmas marcas em qualquer lugar, que são as mesmas
coisas. Nunca ninguém aprendeu nada no shopping. Nunca. Então, vai Não, no o mercado mercado. é perfeito. Eu acho que o mercado ele é a tradução daquele povo. Todos os mercados. Eu sempre visitei muitos mercados, porque eu gosto. E como eu também trabalho com chefe de cozinha, então, em viagem com chefe de cozinha, não tem negócio. É isso. Chegou, tem que ir para o mercado Chegou e vai ver municipal. os temperos. Vai ver as... Mas então, olha só. Compara com um chefe de cozinha. Ah, ele é talentoso, mas nunca parou para fazer um bouillabaisse. Não sabe um molho de cordeiro, porque nunca tentou. Se ele tentar, vai ser talentoso. Como se ele tentar? Ele nunca fez? Não. E você vai direto no Laguiole, no restaurante do Man, fazer teu primeiro molho de cordeiro, confiando no teu talento. Você vai errar o ponto, malandro. Claro. Qualquer profissão é assim. Tem que treinar o teu sistema sensorial. Cada profissão tem a sua característica. Qual é a essência do trabalho de um ator de cinema? Então, vamos lá. Para saber que ferramentas usar para essa essência. Você vai ter que dar organicidade, vai ter que organizar no tempo e espaço, tamanho, direção, quantidade de sentimentos que não são teus. Que paulada de trabalho. E organizar eles de uma maneira que o ser humano que está assistindo a tela diga, sim, isso é incrível. Sim, essa reação está do tamanho certo, não está desmedida. E onde desliga a chavinha do Roberto e liga a chavinha da personagem? Não peguei o início, como é que é? Onde desliga a chavinha do Roberto e liga a chavinha da personagem? Não desliga. E como é que faz? O Roberto está alerta e a personagem está O Roberto incorporada? está alerta e a técnica que eu uso é deixar o espaço, eu vou ser o carona. Lembra que eu falei do início? A meditação te dá isso. Gente, atores, meditem. Meditem. É uma baita ferramenta. Como é que eu faço o Pepe de Um Contra Todos? Na primeira temporada, ok, fazer tudo. Eu sei o que tinha que fazer. Mas depois que o Pepe pega seu charuto, começa a se mexer, começa a ver, toma seu gole, que são coisas muito diferentes do que eu faço. O Pepe põe o seu prazer primeiro. Eu não. Se a minha agenda não está tudo feito, eu não consigo. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Aí eu peguei um vinhozinho. O Pepe não. Ele abre o primeiro vinho. Vai dar tempo de fazer outra coisa? Não sei. Foda-se. Primeiro prazer. Então, essa chave não é minha. Sim. Não é minha. Então, como é que eu faço? Eu abro a taça. Dom Pepe, pode vir, pega essa taça. Mas nós temos coisa para resolver, Dom Pepe. É a sua vez. Ok. É diferente de mim. Eu estou alerta do lado. E aí, Dom Pepe pega a taça e ele sabe que tinha que fazer uma coisa. Ele vai pensar, eu iria correndo para fazer essa coisa. Ele vai dizer, amanhã é um lindo dia. Mas isso permite, esse amanhã é um lindo dia, olhar na sua volta com a calma. Eu não, eu estaria pensando na agenda. Com a calma e dizer, minha filha, está precisando de um tênis novo, quer que eu compre para você? Ele é mais generoso que eu, porque viu uma pessoa que estava precisando. Não, mas ele teve mais tempo de estar presente. Eu sou muito mais focado no futuro. Então, olha só, isso é um sentimento refinado, fino, dele. E só é possível porque ele entende aquele momento de paz, de bem-estar, de uma calma, que a minha ansiedade, Roberto, não me permite. Eu só poderia ter descoberto isso, não pensando, porque eu penso com a minha ansiedade. É de estar tomando vinho e dizer, não vou fazer mais porra nenhuma. Para quem é rio, não entende como é que o lago trabalha a sua beirada, a não ser quando se propuser a parar de andar, como um lago. Aí ele vai sentir o cheiro das flores em volta do lago. Eu estou fazendo uma metáfora, mas é um... Perfeito. Mas você entende? Vivencia esse lago.
Quanto mais mergulhar nesse lago, mais ele vai te ensinar coisas. Ah, mas deixou de ser você. Não, eu estou do lado, observando. Que é o que você faz na meditação. Sim. Exatamente o estado meditativo. Quando você medita, você sai loqueando, como se tivesse cheirado, sei lá o quê, tomado 1000 chá de cogu. Não. Você tem que estar ali, atento, desperto, mas sem o querer. Não existe querer na meditação. Existe estar aí, atento, e deixar acontecer. Na atuação é a mesma coisa. Você tem as suas ferramentas, confia. Por isso que a improvisação e a meditação vão muito juntas. Muito de encontro. Muito. Numa improvisação, você pode bloquear. Eu tenho amigos que fumam um antes de não sei o quê, e assim, improvisam coisas incríveis que não conseguem reproduzir depois na hora de gravar. Óbvio. Não adiantou nada. Às vezes eu vejo o diretor dizendo, me dá aquilo lá, aquilo o quê, malandro? Aquilo que você acabou de fazer. Ai, não, só um pouquinho. Se você não entende o que procura, não sabe o que procura, não entende o que encontra. Sim. Então, calma. Eu estou deixando as minhas caixinhas irem atrás desse personagem. Vamos ver quais abrem. Não quero controlar, mas eu vou estar aqui observando quais abriram, porque eu vou ter que reproduzir na hora de gravar. Então, o estado alerta que a meditação dá. Sim, para todos os setores da vida. O que a Solange falou é perfeito. É isso, essa coisa desse estado da meditação, acho que foi uma analogia perfeita. Me diz uma coisa, Roberto, eu sei que você tem preferência, assim, paixão por personagens ambíguos, né, com aspectos bem contraditórios. Sempre. Por quê? Por quê? É só uma provocação, eu sei por quê, mas é só uma provocação. Não, vamos lá. A história fala... Vamos lá. Histórias e lendas. Histórias... Deixa eu complexar. Oi, Cláudia, tudo bem? Deixa eu complexar a coisa. Da complexidade. Histórias, lendas e as artes. Qual é a diferença de uma história e de uma lenda? Quem arrisca a falar? Pedro, boa tarde. Aproveita e me fala, Pedro. Qual é a diferença de uma história e de uma lenda? Vocês que estão acompanhando, vamos lá. Vamos, gente, participa. Aí. A diferença de uma história e de uma lenda. Fala aí, dou-lhe uma. Vamos, galera, participa. A diferença é nenhuma. A diferença é nenhuma. Histórias e lendas são fatos que contam, às vezes, o mesmo objeto. A história é real? Será que a lenda não? A lenda dos animais que foram mortos nas queimadas, agora na zona oeste do país. Porque a história oficial, Bolsonaro diz que não estão morrendo. Então, qual é a verdade? A história oficial. Não tem animal morrendo, são queimadas normais dessa época do ano. Mas a lenda diz que morreu 10% dos animais já do centro-oeste. Qual é a verdade, a lenda ou a história? Então, não deve ser por aí. A diferença, quem conta? Quando são os ganhadores que contam, se chama história. É o presidente, o ditador que nós temos, não sei o quê, é a história oficial. E ela é sempre contada do prisma dos ganhadores. A lenda é contada do prisma dos perdedores. Os perdedores normalmente veem as suas casas queimadas, seus livros queimados, tudo que vocês escreveram queimado. Por isso que a lenda é oral.
porque os ganhadores destruíram tudo. Olha aquele filme maravilhoso, acabou. Como é que chama das mulheres que costuravam as histórias nos tecidos? Ai, não me lembro. Nos tapetes. Tanto que é o nome do tapete. Sim. Vejam esse filme, é maravilhoso. Gabé. Por quê? Era o único que iria sobrar. Os livros deles foram queimados pelos ganhadores. Então a história precisava ser oral ou costurada ou pintada numa caverna. Sim. Numa caverna. Então a história é a história oficial do grupo ganhador. Bom, a arte fala dos ganhadores ou dos perdedores? E aí, galera? O povo está muito Sempre. Está muito quieto isso aí, mas vamos lá. Então, a arte fala sempre dos perdedores. A arte se identifica sempre com o cara que se fudeu. Por isso que, e obviamente, por isso que às vezes se confunde com a esquerda. A esquerda vai se identificar com o oprimido, a direita com o opressor. Por isso que esse energúmeno é contra os artistas, porque acho que todos são contra. Às vezes nem são. Mas a arte sempre vai se identificar com o grupo dos perdedores. Isso, Floriano? Sempre. Sempre o grupo dos perdedores. É um dos maiores poemas épicos, a Ilíada. A Ilíada conta a briga de Aquiles contra Agamemnon, que tem a sua Helena raptada. Agamemnon vai enfrentar Aquiles. Aquiles é um semideus, ele não pode morrer. Agamemnon sabe disso. Ele sabe que vai morrer. Mas ele vai ter que tentar salvar Helena. Então ele sabe que vai para a morte. Qual é o grande herói disso? Um cara que não pode morrer, um cara que sabe que vai morrer, mesmo assim vai lutar. Esse é o herói, é o perdedor. É com ele que a gente vai se identificar. Se ainda não está convencida disso, me fala o nome dos últimos 4 Batman. Agora me fala dos últimos 4 Coringa. Você sabe de cor. Porque são maravilhosos e o Batman não interessa. Nós já estamos cansados de gente que diga que o correto é assim, que eles querem que a gente haja assim, e a gente não quer isso. Por isso que a gente vai se identificar com aquele cara que, mesmo se fudendo, optou pela sua liberdade. E a arte só vai falar disso. Então, por isso que eu vou tentar sempre trabalhar com personagens errados, complicados, complexos. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Eu acabei de fazer uma coisa que seria hedionda, que 10 minutos depois eu diria, por que caralho eu fiz isso? Mas eu fiz. Nós somos errados. Aquele cara que é correto, quem é que vai se identificar com um personagem? Não, e fica monótono também para o seu trabalho de desenvolvimento do personagem. Eu diria que é um personagem menos rico, porque você eu tive tem um que fazer limite. uma novela. Ele é tão certinho, é tudo tão, né? No Sétimo Guardião, eu tinha um personagem que era completamente certo. Sim. Tobias. Dava tudo certo para ele. O primeiro conflito apareceu no capítulo 80, quando a Lília Cabral foi lá e derrubou um molho na outra. Quer dizer, a outra derrubou na Lília. Como é que você sobrevive 80 capítulos sem conflito? Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, sobre essa dificuldade, né? Como é que eu posso desenvolver algum trabalho se o personagem não tem conflito? Impossível, não tem como. O correto é chato, claro. Roberto, vamos dar um oi aqui para o pessoal do teu fã-clube, que eles estão falando que estão lá nos Estados Unidos, já mandaram um monte de mensagem. Cláudia, então, quando ela entrou, falei, oi, Cláudia, tudo bem? Fã-clube lá de Nova York. Ô, Vidinha. E a turma de Portugal, Carla Muga, quero saber tudo. Você está no Rio, já voltou para Lisboa, como é que está tudo isso? Oi, Alain, Rio Fácil entrou aí também. Olha, Alain é um querido, né? É um querido, cara. E que lindo trabalho. Porque, às vezes, ok, você pode ser um promotor, mas o que ele está fazendo é tanto mais
do que um Sim. promotor, que ele vai virar uma referência, uma figura referência no Rio. Muito legal, lindo trabalho, Alan, lindo trabalho. Muito bacana, ele é um querido mesmo. Enfim, Roberto, a gente já está chegando no final, temos só mais 4 minutinhos de live. É, meu amor, é assim que acontece. 1 hora passa voando por aqui. Voando, eu vou falando as baixarias. Vocês observaram nessa hora como é que o céu foi escurecendo aqui atrás? É. Muito legal. Você sabe que quando eu optei em fazer live nesse horário de 5 horas da tarde, é porque era um horário muito vazio de live. Agora já melhorou de novo, mas era um horário muito vazio. E logo que eu comecei a fazer, começou a bombar de ter live 5 horas, porque as lives de 6, 7 e 8 ficaram muito concorridas. Mas eu não quis trocar o horário, porque me dá, juro por Deus, me dá tanto prazer começar a live de dia e quando eu acabo, me dá uma sensação de serviço cumprido, sabe? São 2 dias da semana que, por incrível que pareça, 50% das vezes eu não volto para outro trabalho. Eu dou meu dia por encerrado, o que é muito raro acontecer, eu dar meu dia por encerrado tão cedo. Eu já dei meu dia para encerrar. Pois é, mas no meu caso, você sabe como eu funciono. É muito difícil Eu parar sei. cedo, né? Eu Então, assim, sei. são Deixa eu falar uma coisa. Nós temos uma sequência de lives para fazer, mas vocês que estão vendo a live, nós temos 1000 aspectos do trabalho do ator tabelado já para poder falar. Eu fiz um trabalho pedagógico na França baseado em 52 grupos de temáticas do trabalho do ator. Então, pensa que a gente tem uma quantidade enorme de temas para trabalhar. Qual vem antes, qual vem depois, vocês poderiam decidir. É onde aperta o sapato. Então, manda mensagem para a gente, dizer, cara, o que mais está pegando para mim é isso, isso, isso. Ou tal aspecto do trabalho do ator. Ou, por exemplo, a gente vê uma peça, a imagem linda, mas quando o ator abre a boca, não é mais crível. Sim. Então, vamos pegar a organicidade da fala do ator. Vamos pegar enfim, oi, Solange, que legal. É a primeira vez que participou. Muito bom. Então, Solange, o que mais você está sentindo falta de entender, de pesquisar? Manda inbox, manda coisa para a gente, direct. Vamos abrir caixinha de pergunta, Roberto. Vou abrir caixinha quais são os de temas que eu gostaria de saber? E a gente organiza em cima disso. Maravilhoso. Perfeito. Amor, vou começar a despedir da galera. Fica aqui comigo, por favor. Muito obrigada por essa parceria. Estamos juntos sempre e mais dessa vez, né? Marisa, boa noite. Muito bom. Amores, semana que vem, terça e sexta-feira, continuamos com as nossas lives. Terça-feira tem Anderson Miller e sexta, Fernanda Venturini. Já está no meio do caminho o nosso audiolivro do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. 2 atores já gravaram, faltam 2 atores gravarem semana que vem. Vai ficar muito bacana. Acredito que até o final de outubro a gente está lançando o audiolivro. Eu acho que vai ficar incrível e é um acesso bacana para quem já assistiu o espetáculo, ter uma lembrança gostosa. E quem ainda não assistiu, ter pelo menos por enquanto, durante a pandemia, a chance de poder ouvir o nosso Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Boa tarde, Neri. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, quem está sempre com a gente, quem está chegando agora. E essa live vai ficar gravada, como sempre, no IGTV. Divulguem, por favor, para quem não teve oportunidade de assistir. Lembrem dos seus amigos, atores, que isso é de grande valia para eles. Também é uma live que serve como entretenimento para pessoas que não são atores, mas são amantes das artes. E, gente, eu vou encerrar, senão a gente vai perder a live, que falta só um minutinho para ultrapassar o tempo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado, Taninha, que entrou. Carlinhos, que entrou, eu já estava conversando, não consegui falar. E todo mundo que a gente, às vezes, não consegue falar. Beijo, beijo, beijo. Valeu. Obrigado. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.